aí a gente, ao longo dessa série, Tarô em 10 minutos, falando sobre os arcanos menores, a gente chega num naipe. Eu tenho certeza que é o queridinho de muita gente. Muita gente gosta desse naipe. Já tá aqui na descrição do vídeo, então a gente vai falar do naipe de copas. É um naipe que fala de emoções, de amor. É um naipe que fala de emoções, de amor, de afeto, de troca. Mas o que a gente precisa, né, que eu vejo que as pessoas sentem muita resistência, é de que o naipe de copas, ele fala sobre o mundo emocional e intuitivo, de uma maneira geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá buscando material e quer entender melhor sobre o universo de copas dentro dos arcanos menores do tarô, convido você a continuar assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza de que todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui vai fazer muita diferença nas suas interpretações daqui em diante. Bom, quando a gente fala de copas, né, ou taças, a gente entende, né, de primeiro que a gente fala daquele amor sublime, daquele amor incondicional, daquela coisa que brota, aquela paixão. A gente fala do universo de copas, a gente fala daquela paixão, aquele sentimento que surge, de todas as coisas boas, de afeto, de carinho, mas a gente precisa expandir o nosso olhar sobre o que são de fato sentimentos, porque a gente acaba se prendendo muito aos bons sentimentos e se esquecendo de que tudo que tá dentro desse universo é feito de bom e de ruim, assim como eu acredito que tudo depende da polaridade, depende do olhar que se é trabalhado dentro desses aspectos nos arcanos menores. Em outros naipes a gente vai falar a respeito deles depois, ainda temos mais 2 naipes, né? Então continua aqui no canal pra gente poder continuar abordando esse tipo de tema. Quando a gente vai abordar o universo de sentimentos, a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a gente tá lidando com o amor, com a paixão, com os desejos também, aquele desejo de construir, o afeto de construir, né, a memória, de ter bons momentos com as pessoas, a gente precisa também observar que a gente também tá lidando com mágoa, a gente lida com ressentimento, lida com desejo de vingança, porque também, apesar de ser uma palavra pesada, geralmente a vingança é porque alguém nos machuca e inconscientemente, né, um mecanismo de defesa em que a gente encontra, a gente acredita que a melhor forma da gente machucar o outro também da mesma forma como a gente foi machucado é se vingando, né? Não tô entrando em mérito de merece a vingança, é uma correção, é uma atitude justa, não estou entrando nesse mérito, porque isso é muito pessoal da ética, né, da moral de cada pessoa, então cada um faz aquilo que lhe convém, mas aqui a gente vai abordar outros olhares a respeito deste mesmo contexto, tá? Então a gente, no outro vídeo, né, falando sobre o naipe de paus, eu apresentei tanto o tarô de Marcélia como o tarô de Waite. Então, pra gente entender, né, o porquê que a água, ela tem essa coisa de reter, de trazer, né, do desejo, daquela coisa mesmo que acolhe, que transborda, né, a gente tá falando do elemento água, e o elemento água, por si só, ele é um elemento receptivo, então, no tarô do Waite, inclusive, a gente não vai ver isso no tarô de Marcélia, mas no do Waite a gente vê uma mão, como quem traz, né? Lembra que quando eu mostrei o naipe de paus, a gente vinha uma mão empunhando? Aqui não, aqui é aquela que recebe, né? Que é como se recebesse um presente do universo, o universo traz esse presente até a pessoa, né? Essa água, ela surge, né? Ela emerge e aí, enfim, ela transborda dentro dessa taça. A gente vê também a mesma taça no tarô de Marcélia, tá? O tarô de Marcélia é diferente do Waite, né? O contexto de receptividade que ele traz não é o universo, né? Como se ainda estivessem guardados todos os mistérios. Então, é como se essa copa estivesse, né, tampada, então ela guarda todos os mistérios, todos os desejos, aquilo que surge
né, que é dado de presente, mas não em sua totalidade. Então a gente vai ver essa taça como se ela estivesse, né, em um espaço vazio. Aqui é como se fossem caudas de peixes, então é muito comum a gente também ver os peixes, né, ao longo do tarô de Marselha. Daqui a pouco eu mostro algumas imagens, né, das cartas. E aqui a gente vê que o amarelo e o vermelho são predominantes. Então a gente entende como a ação provinda do sentimento, porque o vermelho também tem muito disso, né? Tem a questão do azul, que eu já tinha falado, que tá ligado com essas questões intuitivas e emocionais, mas aqui a gente fala da força do sentir, da receptividade do amor, né? E quando a gente fala amor, é um amor incondicional, é aquela coisa que, independente do que aconteça, a gente vai sentir. Então, no caso, aqui como a gente trabalha o elemento água, então a gente percebe aqui que o Eight ele traz a referência da água junto com as copas, tá certo? Então ela é um contexto, uma parte importante dentro da simbologia dos arcanos, então a gente entende o elemento água. Quando a gente vai observar a evolução, né, dos arcanos dentro do tarô de Marselha, como eu já havia dito, os peixes fazem parte do domínio da água, então por isso que essa é a melhor representação que a gente encontra quando a gente vai observar um tarô de Marselha ou algum outro tarô que foi redesenhado pelo tarô de Marselha. A gente tem aqui o 2 de copas, né, que é como se aquela taça do Ás ela fosse aberta e aí ela geram duas taças. Aí aqui é como se fosse um broto, né? Um broto que surge. Lembra que eu havia dito que acontece a mesma coisa lá nos arcanos do naipe de paus? Então acontece também aqui. A gente vê aqui, né? Aquele como se fosse assim, né? Que vai subindo. Então temos o 2, temos o 3 de copas, o 4 de copas, o 5. Então percebe que à medida que os naipes eles vão evoluindo, as plantas elas também vão se desenvolvendo, né? O 7 de copas, então a gente já tem outras conotações e é isso que faz a diferença quando a gente vai interpretar. Por isso eu falei que a questão dos números, da evolução dos números, ela é importante dentro do contexto do tarô, justamente porque é ela quem vai definir o quão evoluído e o quão maduro aquele naipe se encontra. Então a gente tem aqui o 8, o 9 e, curiosamente, o 10 de copas. Que aí a gente tem um spoiler aqui nesta carta. Guardem bem essa imagem. A gente tem um spoiler de um próximo naipe que também é encontrado dentro do tarô de Marselha. Mas aqui provo que, de fato, a maturidade aconteceu dentro dos naipes. Então, quando a gente vai observar esse aspecto, a gente percebe o que eu já havia dito a respeito da maturidade. Então, eles vão evoluindo, né? Então, o 2, que é aquela força oposta, mas que por ser de um naipe receptivo, é uma força que se complementa, que é um atuando pelo outro, e aí isso se manifesta, por isso que geralmente o pessoal fala que o 3 de copas é a realização do amor, é a concretização do amor. Então, dependendo do contexto de uma tiragem, se sai um 3 de copas junto de outras cartas que são favoráveis, a gente vai entender que é um amor que começou a se consolidar, sabe? Quando tá ali no date, tá ali conversando, aí realmente vocês conseguem ele sair, se encontrar. Então, esse é o momento 3 de copas. E aí vai passando para o número 4, que aí a coisa já começa a ficar um pouco mais desafiadora, né? Então, por isso que eu havia dito que nem todo número combina com cada naipe. Então, um elemento que fala de fluidez, é difícil você colocar uma rigidez, uma rotina, estabelecer uma ordem. Então, os arcanos, tanto o número 4 de copas como o 8 de copas, eu vejo que muita gente tem dificuldade, mas é por conta do aspecto numerológico. Porque o 4 fala de estrutura, fala de solidez, vamos lembrar aí da carta do imperador. A gente tem também o número 8, que é o aperfeiçoamento, a correção, o ajuste. Vamos lembrar também do arcano da justiça.
Então, para um elemento que fala muito de fluidez, que não existe uma regra, não há algo em que você consiga realmente prendê-lo, porque afinal de contas a água parada, ela vai criando sujeira, vai criando lodo, então a gente não pode deixar aquela emoção guardada. Por isso que sentimentos ruins às vezes fazem muito mais mal para a própria pessoa do que bem. Então, quando a gente fala dessas questões quadradas, né, engessadas, isso é um obstáculo muito difícil para um naipe de copas. Então, quando a gente vai estudando essas partes das correspondências, tanto do elemento quanto dos números, à medida que eles vão evoluindo, por isso que é muito difícil muitas vezes tentar entender sentimentos, tentar compreender quando a intuição ela vem, a gente às vezes se põe até mesmo em dúvida. Eu acredito que muita gente às vezes ouve aquela voz, aquele conselho, ignora, e aí percebe que aquela mensagem ela foi importante naquele momento. Então, quando a gente fala a gente fala de água, e a água ela vai percorrendo, ela não encontra obstáculos. Então, quando a gente fala dessa parte de sentimentos, é que os sentimentos, eles simplesmente, eles vêm. É igual a onda, né? A onda, ela bate e ela percorre. Você tá ali no meio, se a força da água for muito forte, você vai cair porque ela tem o seu curso para ser seguido. E aí o Waite, quando ele redesenhou, ele tentou trazer parte desses elementos, como eu já havia falado. Essas questões de elementos, elas são importantes justamente para a gente compreender e tentar trazer esses pontos para uma interpretação. Então, lembra que eu falei da copa, que ela se abre e aí ela gera essa... É como se ela libertasse aquele broto e deixasse ele se desenvolver. Por isso que a gente vê essa imagem no tarô do Waite da Pamela, né? A gente vê essa imagem em que aquela mesma referência, né, da copa que surge, ela aparece aqui. Então, quando a gente vê, é por isso que a gente fala, né, o elemento, ele é fluido, ele tenta abraçar, tenta acolher, mesmo com as oposições, né? A gente fala muito do universo de compreensão de um 2 de copas. Então, por isso que também a gente tem como se fosse uma referência a Mercúrio aqui, aonde, né, as trocas, as palavras são a melhor forma de a gente tentar entender o que o outro sente. Então, a gente repara, né, que o elemento ativo tenta tocar o elemento receptivo, né, porque a gente tem essa questão do masculino e feminino dentro do tarô, né, das energias, das polaridades ativas e receptivas. Então, a gente nota isso nesse 2 de copas, tá? No 3, como eu falei, que é aquela celebração, a manifestação do amor acontecendo, por isso que a gente vê como se fosse uma festa, né? Então, as mulheres, elas apontam o próprio elemento, como eu já havia falado, né? O feminino é o que está atribuído à água, ao elemento receptivo, à intuição, ao mistério. Então, por isso que são retratadas 3 mulheres neste arcano. Daí, vocês lembram que eu acabei de falar do 4 de copas? Pois bem, então aqui a gente vê, né, justamente essa questão da dificuldade em encontrar rotina, encontrar consistência naquilo que se sente. E a gente vê esse rapaz olhando em direção às 3 taças e se esquecendo de que o universo ele vem trazendo outras possibilidades de sentir, de amar, de experienciar os sentimentos, de dar voz para a intuição. Então, ele tem dificuldade em entender que tudo depende de uma rotina para continuar acontecendo. Não dá pra gente ficar presa à celebração de outrora. Então, ele tá sempre olhando para essas mesmas 3 taças, porque aquilo foi tão intenso, foi tão marcante para ele, que ele não consegue olhar de uma outra forma aquilo que ele sente. E aí a gente se depara com o 5 de copas. E os 5 de copas são justamente o que eu havia falado do 4, né? Por isso que a gente fala do 5, que é a queda, né? É o momento em que aquele naipe tenta dar certo, mas ele ainda não tá maduro o suficiente. Então ele enxerga como a celebração que aconteceu como uma oportunidade perdida. Por isso que aparece, né, esse rapaz triste. O preto é uma referência de luto, então ele tá no momento de luto para compreender o que aconteceu naquele momento, que foi tão importante que ele se esquece, né? Mas ainda tem chance de reparar isso, né? Tem chance de ele refazer, tentar melhorar a si mesmo e continuar seguindo, mas ele ignora, porque ele tá apegado ao momento de prazer.
Aí quando a gente vai pro 6, né, de copas, a gente vê essa cena em que parece que alguém tem flores para presentear, então a gente fala do número 6, que é referente à reparação. E aí é uma cena em que a gente entende que talvez presentear alguém com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, pode ser uma maneira de a gente pedir desculpas, de a gente se sentir acolhido, de o outro talvez entender o nosso pedido de desculpas e aceitar isso de uma boa maneira. Mas claro que isso pode fazer muito parte do universo de memórias que o 5 ainda tá vivendo, né? Porque ele tá tão preso naquele momento que ele tá... Aí, sabe aquela coisa que aconteceu lá em 1900 e bolinha? Ele vai trazer isso porque a mágoa desperta esses sentimentos, né? O ressentimento, as coisas não resolvidas despertam o 5, que fazem com que ele se lembre e ele capte essa memória que vem através do 6 de copas. E aí, como se ele tivesse despertado, como se as taças estivessem ganhando vida. E isso é muito importante, porque dentro de uma interpretação pode ser que um 7 de copas, como esse arcano, aponte que talvez a pessoa ela não tá olhando para os sentimentos como deveria, talvez ela tá colocando uma lente cor-de-rosa no que ela tá sentindo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, por isso que, geralmente, o 7 fala muito do sentido espiritual que vem, tipo, ei, acorda, vamos, bota o cropped, reage, entendeu? Bota a cara no sol. Então, o 7, ele vem como um saculejo, um despertar mesmo, para que a pessoa ela comece a olhar para o sentimento dela de uma forma genuína. Não aquilo que a imaginação dela cria. Então, é aquele momento que, opa, o que está acontecendo aqui? Então, o 7 de copas, ele tende a falar desse chamado espiritual que traz a pessoa para a realidade, ou muitas vezes vai apontar a ilusão em que ela está imersa. Então, isso, como eu já falei, vai depender do contexto, vai depender da pergunta, vai depender do método, e isso a gente vai encaixando como se fosse um quebra-cabeças, tá? Então, o 8, quando a pessoa chega nesse estágio, você se lembra que lá no 4 a pessoa tinha resistência, que ela não conseguia sair daquele ciclo, no 8 ela consegue. Então, por isso que retrata essa cena. Tem uma lua minguante, né, que a gente... Quem trabalha, né, com as fases da lua vai saber. A lua minguante é uma lua de banimento, é uma lua em que a gente faz cortes, né, a gente abandona vícios. Então, tudo aquilo que nos causa mal, que nos causa aflição, a gente abandona durante esse período. Então, a gente vê esse mesmo rapaz que ele botou cropped, reagiu e foi embora. Então, tudo aquilo que ele viveu foi importante. Ele construiu uma base emocional de acordo com o que ele sentiu, ele foi embora, porque ele tá atrás de novas experiências, porque ele sabe que as experiências anteriores não vão completar o que ele quer como felicidade. Então, essa questão, né, de a gente realmente olhar para o sentimento, não criar resistência e seguir em frente, em dar voz para isso, é muito 8 de copas, tá? Pequena pausa, pois afinal, temos alguém que tá um pouquinho irritado, então ele vai continuar participando desse vídeo, tá certo? Então, quando a gente chega no 9 de copas, que a gente cria a maturidade emocional, é o momento em que a gente se orgulha dos nossos feitos, né? É como se essas taças, elas fossem prêmios, né? Sabe aquela coisa de receber uma taça depois de você conquistar uma coisa grandiosa? Então, é o que a gente observa dentro do 9 de copas. Então, o 9 vai apontar a maturidade. Então, é como alguém que está sentado, né, na frente de todas as suas conquistas, de todos os seus méritos. Quando a gente observa essa carta, né, e ainda mais com o pano azul, é um momento de glória quando a pessoa ela entende que tudo que ela viveu precisou de um sentido maior, de realização e existência. E aí, por último, a gente se depara com 10 de copas, que eu acho uma carta lindíssima, né, que de acordo com a interpretação do Eight da Pamela, a realização emocional, ela se dá quando a gente vive bem, quando a nossa família tá bem, quando a gente encontra plenitude nos nossos relacionamentos de uma forma geral. E o arco-íris é como se fosse uma bênção divina sobre essa família, né, que entende que todo o processo pela qual ela passou precisou para que hoje eles encontrassem a verdadeira razão de serem felizes na vida. Então, se você gostou da explicação?
Eu acho que alguém gostou da explicação. Então, se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta com alguma dúvida que você tiver a respeito dos arcanos do naipe de copas. E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.